Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Enchei de luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Dai à vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons, dai um prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos o terço das Santas Chagas de Cristo. Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, sede misericordioso para conosco e para com o mundo inteiro. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Graça e misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes, cobri-nos com o vosso sangue precioso. Amém. Pai eterno, misericórdia pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho único, tende misericórdia de nós, nós vos suplicamos. Amém. Peçamos nesse texto das Santas Chagas, que nesse início de quaresma, hoje quarta-feira de cinzas, 18 de fevereiro, que a gente possa viver uma quaresma diferente do que a gente se propõe muitas vezes a fazer. A gente faz uma quaresma às vezes rasa, sem profundidade, sem sentir, sem nos colocar a serviço do Espírito Santo, que ele nos leve ao deserto de verdade, que a gente sinta. Eu sei que a correria do mundo, os barulhos que o mundo nos oferece, são muitos. Eles tiram de nós, às vezes, a capacidade de nós refletirmos, de nós nos calarmos, de nós silenciarmos o coração. Mas, quando a gente sente compaixão pelo próximo, a gente vai entender isso. Imaginemos, meus irmãos, quando uma pessoa que a gente ama muito morre, a gente, no outro dia que a pessoa morreu, a gente não fica alegre. A gente ainda chora, passa dias chorando. Tem gente que passa anos chorando pela pessoa que faleceu, Agora, a gente, mesmo que seja algo que já aconteceu há mais de 2000 anos, eu ouço isso, meu esposo falou isso, Tem pessoas que falam assim: eu não gosto de assistir esses filmes da morte de Jesus, porque a gente sabe o que vai acontecer e eu sofro. Mas é pra gente sofrer mesmo. É pra sofrer, pra você ver o que você fez. Você e eu, o que nós fizemos com Jesus. A gente o matou numa cruz. Jesus não morreu só lá pelo povo judeu, não foi o povo judeu que o matou. Foram os nossos pecados, o pecado da humanidade inteira, desde o que nasceu lá no começo de Adão e Eva, até o último que vai nascer, que a gente não sabe quando. Ele morreu por todos, então não é uma morte qualquer. Então, mesmo que a gente não tenha essas reflexões durante o ano inteiro, a quaresma nos proporciona isso. A quaresma nos traz isso. Eu lembro que em uma época, eu sempre participei das programações da igreja, E eu lembro que numa sexta-feira santa, se faz adoração a Jesus, tira o sacrário fica aberto, coloca ele em um outro ambiente, E eu lembro que eu fui,
E eu acredito que nesse dia eu não estava muito bem. Com as revoltas da vida, era mais nova e eu lembro que eu falei bem assim, por que a gente tem que ficar repetindo isso todo ano? Se a gente sabe que Jesus vai ressuscitar, que ele morreu, né? E na mesma hora eu escutei a voz de Jesus dentro da minha mente falando, para que o ser humano possa se voltar para Deus, para que o ser humano possa ver, saber que Deus é seu Pai, que Deus cuida de você, que Deus te ama, que foi por isso que ele morreu. É para a gente refletir, é para a gente reviver aquele momento. E na hora eu até me espantei, eu falei, meu Deus, eu até pedi perdão, né? Perdão, Jesus, pela minha ignorância, né? Poderia se fazer uma vez, né, a cada 10 anos, mas toda data, quando morre alguém que você ama muito, a minha avó, que morreu no dia 3 de outubro de 2010. 3 de outubro de 2010, sempre eu me lembro desse dia. Vai fazer 16 anos esse ano que ela morreu. Então, assim, e eu me recordo dessa data. E por que eu não posso me recordar da morte de Jesus? Por que eu não posso lembrar sempre? É por isso que durante o ano inteiro a igreja pede sempre que a gente faça jejum nas sextas-feiras, né? Pra gente recordar, foi numa sexta-feira que ele morreu por mim. Foi numa sexta-feira que Jesus se entregou por mim. Foi numa sexta-feira que as chagas dele foram feitas e elas salvam a humanidade até hoje. Até hoje as chagas de Jesus nos salvam dos pecados do mundo, da nossa incredulidade, da nossa falta de fé, da nossa fé rasa, das nossas considerações que para Deus a gente sempre quer fazer o pior ou então o mais ou menos. Para Deus a gente sempre faz o mesmo, não porque Deus nos ama, né? Ele sempre nos entende. É assim que o mundo coloca, é assim que eu coloco. Então rezemos, meus irmãos, o texto das Santas Chagas hoje, especialmente pela Quaresma. E para que os professores católicos em escolas, as escolas espalhadas aí pelo Brasil, possam viver isso dentro, sendo diferente, fazendo um silêncio diferente, que as pessoas percebam, nossa, a gente não vai se amostrar, né? Porque senão a gente já recebeu a recompensa, que Deus é bem justo naquilo que ele diz. Então, mas que a gente faça um silêncio diferente. Que na hora do recreio a gente evite tantas falações, umas conversas tão sem futuro em sala dos professores que eu vou te contar. É umas piadas sem graça, é umas fofoquinhas, é um disse-me-disse, é umas coisas assim fora do comum. Então que nessa quaresma os professores possam viver isso, esse tempo de silêncio. Silenciar na escola, rezar pelos seus colegas professores, pelo diretor, pelos coordenadores, pelo orientador, pelo secretário, pelo porteiro, pelos que servem a merenda, os que limpam, por todos. Rezar por todos, tirar um tempo, aqueles 15 minutos lá que a gente imagina que descansa, né? Na hora que for no banheiro fazer as suas necessidades fisiológicas, ou lavar a mão, aproveita e reza 3 Ave-Marias por aquela escola. Pra gente salvar, gente, o ambiente. Porque tá pesado, tá puxado, tá difícil. Se não formos nós que estejamos em ação e se colocando à disposição de Deus, né? Se compadecendo do próximo, eu não sei como é que esse mundo vai se sustentar. Se a gente precisa estar sempre, as almas boas precisam estar sempre abertas a ouvir o chamado de Deus. Reze. Nossa Senhora fala, reze, reze, reze. Faça penitência e reze. Muitas almas se perdem por falta de quem reze por elas. Rezemos. A nossa pediu e ela fica feliz quando a gente atende ao seu chamado. Perdão. Rezemos. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas.
Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai, meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço a chaga de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço a chaga de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço a chaga de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela chaga de nosso Senhor Jesus Cristo, fomos salvos e libertos, né? Então hoje, meus irmãos, iniciou a quaresma, muita gente aí está rezando, né? Ou se não consegue rezar o texto, o rosário da madrugada, pode rezar outro horário, né? Um horário mais ameno, né? Vamos dizer assim. Tem o Padre Adriano Zandoná que está fazendo, parece que é das 9 às 10 da noite, se eu não me engano, todos os dias diante de Jesus Eucarístico, fazendo adoração, rezando também, né? Quem não consegue de dia, às vezes depois das 9 o seu filho já dormiu, igual a minha dorme 9 horas, então é um horário que eu posso ir fazer uma oração contemplativa, né? Então vamos aproveitar esse tempo de graça que nos vem, que ainda estamos no tempo da graça. Minha avó dizia que quando a porta da graça se fechar, acabou. Ainda a gente está no tempo da graça, a misericórdia de Deus, de Jesus Cristo, que mostra o quão grande é a misericórdia do Pai, ainda está aí, está nos aguardando, né? Hoje nós vamos ler Mateus 4,
de 1 a 11, que é a aprovação de Jesus no deserto, né? Que diz assim: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: ele deu a seus anjos ordens a teu respeito, eles te protegerão com as mãos, com cuidado para não machucar o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E disse-lhe: eu te darei tudo isto, se prostrando-te diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Em seguida o demônio deixou, e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa leitura hoje, né, acredito eu que será lida no Evangelho da Missa de quarta-feira de cinzas, é uma leitura muito propícia, né? Aliás, hoje vai ler sobre esmola, né? Se deres esmolas, não, que a sua mão esquerda não veja o que faz a sua direita, né? Nós falando das tentações, que Jesus foi tentado pelo mal. Então, nesse período de quaresma, se você se colocar, fazer uma quaresma diferente, o inimigo vai te tentar, pode ter certeza. Porque ele não tem nem um pingo de escrúpulo, ele é mau, ele é o mal encarnado, ele é a maldade pura. Ele quis isso, ele é a maldade pura. Então, quem está com Nossa Senhora, quem se apega a Nossa Senhora, o seu rosário, o Santo Rosário, e a Jesus Cristo na Eucaristia, consegue vencer. Os demais eu não sei não, eu tenho cá minhas dúvidas, né? Então, o inimigo aqui tenta Jesus nas coisas mais difíceis para o ser humano, que é a comida, né? Que é o poder e que é a riqueza, né? A riqueza, a gente quer ter Deus e a gente quer que Deus conserve a gente na nossa vida ali, ó, mansa, né? O meu pão de cada dia, eu tô comendo, tá ótimo. Que ele nos proteja de todos os males, que eu não sofra acidente, que meu carro nunca bata, que isso, que aquilo, que eu não quebre nada, que eu tenha saúde, minha família tenha saúde. E o poder. As pessoas querem poder, né? Você vê na internet hoje em dia tanta gente ensinando a ganhar dinheiro, é uma loucura, né? Uma busca constante pela riqueza, porque quero ser rico, porque quero ter coisas, porque quero... Como é que eu vou dizer? Que Jesus falou na semana passada na leitura, que tudo que é desmedido passa do ponto, né? Então você pode ter vontade de ter as coisas, mas quando fica de maneira desmedida, acabou. Você já passou ali para o outro time, né? Tudo desmedido. Então, a comelância desmedida. Não quero que nada me atinja. Se está me atingindo é porque Deus não está me vendo. A gente começa a murmurar, desmedido. Se eu quero ter poder, eu quero ter riqueza, eu quero ter minha vida calma, eu quero poder viajar, eu quero isso, eu quero... se alguma coisa atrapalha a minha vida, pronto. Aí eu me descompenso, Deus não está comigo, eu estou fazendo alguma coisa errada. E quantos irmãos, meus irmãos, não buscam outra fé por causa disso? Porque acreditam que a prosperidade está em Deus, né? As coisas, a pobreza, a vida humilde, a vida simples não está em Deus. Deus, eu já ouvi isso uma vez de um pastor falando. Na época do Davi, na época do rei Salomão, eles tinham dinheiro, eles viviam na riqueza, eles viviam com poder. Aí quando chega a minha vez, eu tenho que viver na pobreza? Não, Deus não fica feliz com isso não. Deus quer que a gente seja próspero, Deus quer que a gente tenha as coisas, Deus quer que a gente possa ter, né?
E aí você já viu, né? Quando todas as falas de Jesus são propícias para esse tempo da quaresma e para a nossa vida toda. Primeiro ele diz, nem só de pão vive o homem. Por quê? Você pode comer, vai estufar. Aquilo não vai te deixar feliz, vai te adoecer, né? Ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus, então não ficar tentando a Deus, né? Senhor, eu quero um sinal para saber se eu tenho que fazer jejum nessa quaresma. Manda um sinal para mim. A gente fica tentando Deus. Faça por amor. Faça porque você quer ajudar a humanidade a se voltar para Deus. A humanidade está distante. Aí passou o carnaval, tem gente que gosta, né? Eu não vou dizer que eu nunca fui no carnaval, já fui há muitos anos atrás, quando eu era mais nova. Mas eu não via o que tem hoje. O que tem hoje eu não via. Eu não via mulher pelada. Eu não via... Sei lá, parece que eram as coisas mais inocentes. Eu ia com meu irmão, com meus primos, e a gente dançava, né, se divertia ali. E ia embora para casa, nunca fiquei sendo agarrada por ninguém. Nunca fui desrespeitada no carnaval. Nunca. O tempo que eu pulei, e eu me arrependo amargamente. Peço perdão a Deus, Senhor, perdão, porque eu vos ofendi, eu não sabia. Eu não sabia, Senhor. Se eu soubesse, eu não iria. Né? Mas as pregações, às vezes, são muito em cima do muro. Não é claro de dizer, olha, o cristão vai até aqui. Eu sei que tem a passagem, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Mas como? O que nem tudo me convém, o quê? Então, a gente tem que esclarecer. Deus se agrada disso? Não. O mal se apoderou, né? Talvez até a festa da carne que existia antigamente fosse uma coisa assim desregrada, mas hoje em dia o mal tomou conta. Ele bota o dedinho dele em tudo que não presta. E aí ele acaba levando almas para o inferno ali. Porque tudo é permitido no carnaval, vocês já repararam? Aí os homens se vestem de mulher... As mulheres eu não sei, mas os homens se vestem de mulher e faz gracinha, uns ficam pelados, a roupa então nem se fala, bebe até cair. Quantas pessoas bêbadas caídas, que não raciocinam, que não lembram de nada, quantas pessoas morrem, acidentes, droga, gravidez indesejada, que aquelas filhos do carnaval vão sofrer, porque aquela menina não estava preparada, aquele rapaz não vai estar nem aí, porque ficou com aquela garota lá uma vez, acabou. Começa aí. Ou seja, o mundo não é o mundo todo que dança carnaval, vamos falar do Brasil, né? O Brasil para pro carnaval. Graças a Deus que tem se levantado um povo que tem visto que não é por aí, né? Muita gente foi para retiro, muita gente participou de carnaval da fé na cidade, né? Mas não é isso que muda a nossa atitude, gente. É o dia a dia. É eu me propor a mudança, a conversão diária e a santidade. Santidade de vida. Para entrar no céu tem que ser santo. E como é que eu vou ser santo fazendo uma coisa que Deus não aprova? Na leitura da Bíblia da missa de domingo, Deus disse que não deu licença para ninguém pecar. Então, se você peca, é porque você é mal educado. Né? Não é assim que a gente fala quando a gente quer passar num lugar que a pessoa tá com o pé pra frente, aí você fala licença, aí a pessoa tira o pé e você passa, né? Ou então você tá num ônibus, a pessoa tá na porta e você fala licença, você é educado. Então Deus não deu licença para ninguém pecar, então ele não deu a licença. Eu não dei licença para ninguém pecar, mas eu vou e peco, então eu sou mal educado. Mas eu quero que Deus me atenda. Quando eu faço a minha oração fraca e rasa, eu quero que Deus me atenda, mas eu não sou capaz de obedecê-lo, de ouvi-lo e obedecê-lo, né? Então nós temos uma fé tão imatura, tão medíocre, tão fraca, que é por isso que a gente não muda nada. Eu tenho pensado muito nisso, meu Deus, como a minha fé é fraca, porque nada ao meu redor muda, Senhor, nada. Tudo está do mesmo jeito que estava há anos atrás, do mesmo jeito. Os meus irmãos incrédulos, meus sobrinhos nem se fala, afilhados, alguns perdidos. Meu Deus, o que é isso? E eu ainda me proponho a rezar pelas escolas
Vai ter mudança lá, uma andorinha só não faz verão, né? Mas eu tenho certeza que Deus vê o meu esforço, Deus vê que eu quero o bem, eu quero o céu, né? E por fim aqui Deus diz assim: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E a gente tem mania de ficar servindo a tudo, né? A gente serve a tudo, a gente serve ao mundo, a gente serve aos nossos caprichos, ao nosso querer, a nossa vontade. Ah, mas eu quero. Ontem eu estava na casa da minha mãe, né? E, eu falando para minha sobrinha: ó, Bárbara, amanhã começa a quaresma, vamos rezar, faz um jejum. Eu não faço jejum. A mulher da catequese até falou para fazer: eu não faço jejum de doce, eu não faço jejum de carne, porque senão eu vou emagrecer, não sei o quê. Aí você pensa assim: meu Deus, que é isso? E aí os adolescentes, a maioria pensa igual ela, porque ela é da idade deles, aí 14 anos. Não é capaz de se doar por amor a Jesus. Não é capaz de fazer, de pensar assim: não, eu vou fazer porque Deus me ama. Eu vou conseguir, porque Deus me ama. Porque Deus cuida de mim, porque Deus me vê. Porque se eu estou viva até hoje é porque Deus está me segurando de alguma forma. Mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja, né? É só quem quiser pesquisar aí na internet, é só pesquisar quantas pessoas morreram ontem. Quantas pessoas morreram no carnaval. Quantas pessoas morreram de acidentes. Quantas pessoas morreram em coma alcoólico. Quantas pessoas morreram de overdose. Quantas pessoas sofreram acidentes e estão internadas. Muitas. Agora a beleza, a alegria, o Instagram tá cheio. Quem tem parente aí que foi no carnaval, o Instagram tá cheio de gente feliz. Mas aí quando dorme, que acorda, que volta para a vida real, valendo, aquela alegria ali é passageira. Ela não permanece. E eu ouso dizer que ela não preenche muita coisa não, né? Aliás, ela não preenche nada. Então adorarás o Senhor teu Deus. Então quando eu pego Deus e boto na gaveta no carnaval, eu não estou adorando a Ele. Eu poderia perguntar: Senhor, é pecado? Eu posso ir, peço autorização. Igual a gente faz para uma mãe, quando a gente é de menor, né? Mãe, eu posso ir na casa de fulano? Não, hoje não, agora não. Mas com Deus não, né? Não posso perguntar nada para Deus, porque quem manda em mim sou eu. Igual eu ouvi ela falando assim: ah, mas o corpo é meu. A vida é minha. Onde é que escuta isso, gente? Na internet. Meu corpo, minhas regras. Num monte de gente aí, feminista, sei lá o que. Meu corpo, minhas regras. O corpo não é seu. Você não é capaz de fazer nada nesse corpo. Se você quer mudar alguma coisa visualmente, às vezes você bota uma tinta no cabelo. Você pode até fazer aplicações de botox no rosto para levantar, para tirar a ruga. Tudo artificial, mas divinamente falando, a beleza, ninguém devolve ela mais não. Ninguém devolve do jeito que você é, não devolve. Não devolve. Então o mundo maquia muito bem essas coisas. Ixi, tem gente aí que já tá engiado, até o cérebro tá engiado, mas aí quer manter o rosto liso, né? Sem nada, sem ruga. Mas o coração é duro, o cérebro é engiado, não ajuda ninguém, não tem um coração de compaixão por ninguém, por nenhuma pessoa. Hoje vamos ler aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2113, né? Nós vamos falar um pouco sobre idolatria hoje, né? Já que nós vamos iniciar a quaresma, não tentarás o Senhor Deus, só a Ele adorarás, né? E a gente costuma passar horas no celular. Eu estudo neurociência e a neurociência fala que 2 horas no celular é o suficiente para estragar seu cérebro. 2 horas por dia é o suficiente para estragar seu cérebro pro resto da vida. E as pessoas passam quantas horas por dia, gente? Quantas horas por dia você passa no celular? Quantas horas? E eu sei que tem muita gente que trabalha com celular, mas não é isso. É vendo besteira mesmo, é vendo nada que te agregue nada.
né? As crianças viciadas, os pais viciados, os avós viciados. Antes o avô sentava, contava histórias para os netos. Agora não tem nada, não tem diálogo. Os avós hoje são novos, né? Muito novos. E aí não conta nada por neto, não fala de Deus. Quantos netos não ouvem nem falar de Deus? Meu Deus, que horror. Meu Deus. Vamos lá. A idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Ela é uma tentação constante da nossa fé. Consiste em divinizar o que não é Deus. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura no lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demônios, do poder, do prazer, da etnia, dos antepassados, do estado, do dinheiro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, disse Jesus. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E tem vezes que eu fico conversando, eu falando assim, Deus, a guerra tá injusta, né? Porque as pessoas agora colocaram o celular acima do Senhor. Antigamente as pessoas tinham tempo até para refletir sobre elas. Agora o celular tomou assim uma proporção horrorosa. Eu às vezes vou levar minha filha na escola, eu vejo de manhã cedo, eu saio daqui 7h20, 7h25 no máximo, que é perto. De manhã cedo os pais já estão com a cara enfiada no celular. As crianças. Aí eu fico pensando, será que essa pessoa rezou hoje quando acordou? Às vezes não. E dirigindo no celular, as pessoas dirigem olhando tela de celular, tirando o Uber. Mas aí o Uber não fica orando, porque aquela vozinha vai dizendo, vira à esquerda. Faltam tantos metros para chegar no local, né? Mas tem gente que dirige, compra aquele suporte que coloca o celular ali na frente, né? E aí dirige vendo vídeos, conversando com alguém, tirando a atenção. Gente, no trânsito um acidente é rápido, ele não é 1 segundo, é pá! Quando você acorda, você já sofreu. Por quê? Porque as pessoas não estão mais prestando atenção na estrada. E assim é a nossa vida, a gente não presta mais atenção na estrada. E eu fico preocupada. Eu depositei uma confiança muito grande na escola que a minha filha está estudando, muito grande mesmo. Eu falei, nossa, ela vai ser bom, ela vai gostar, né? Ela vai, sei lá, ficar apaixonada, porque eu sempre ouvi falar bem dessa escola e eu chego lá. Sabe o que é você se decepcionar? Os professores, uma professora em específica, no primeiro dia de aula, ela pega um texto enorme, xeroca, corta, mal cortado, e cola no caderno dos meninos, ou é eles mesmos que colam, eu acredito, né? Tá no 3º ano, eles mesmos que colaram. Uma coisa mal feita falando sobre o estado, né? No caso aqui, o estado do Tocantins. Um tanto de letra para uma criança que não lê. A pessoa se coloca nessa condição. Aí eu perguntei para minha filha, ela leu? Não, mamãe, ela não leu. Ela explicou? Não, ela não explicou. Meu Deus, o que é isso? Onde é que nós vamos parar, gente? Se você tá lá só por causa do salário, pelo amor de Deus, não atrapalhe a vida das crianças. Não é justo. É desonesto, é imoral você assumir uma sala de aula onde você não tem um pingo de dor nem de vocação e você mata a criatividade daquelas crianças. E a minha filha, por ela ser atípica, mas ela entende, ela escuta, ela não lê ainda direito, ela não lê fluentemente, mas ela consegue compreender. A pessoa bota um tanto de letra daquela, ela fica perdida ali, porque ela tem dificuldade de pegar uma coisa muito grande para ela, aquilo ali deixa ela doidinha da cabeça, a mente dela bagunça. A professora, quando começa a aula, ela tem por obrigação, pegue a lista dos seus alunos, professores dos anos iniciais, né? Você geralmente entra, mesmo que você entre em 3 turmas, aqui no Tocantins, em Palmas, um professor dos anos iniciais, ele dá só 13 aulas. Então, se ele dá 13 aulas, aliás, ele tem 13 turmas. Não, 13 aulas mesmo, porque são 26 aulas de manhã, 13 de manhã, 13 à tarde. Então, se ele tem 26 aulas e uma turma ele dá 2 aulas, então 2, 4, ele vai ter 6 turmas, mais ou menos. Será que você não pode pegar 6 turmas e você pega só os alunos ali que você... que geralmente vêm da sua própria escola? São alunos que começaram no 1º aninho, passou para o 2º, passou para o 3º. Faz uma leitura daquilo.
tenta entender. Ou então no primeiro dia de aula sai chamando nome por nome. Vamos lá, começando aqui. Ana Luísa. Quem é Ana Luísa? Presente. Fala um pouquinho de você, Ana Luísa. Fala seu nome todo para mim. Quem é você? O que você gosta de fazer? Leva perguntas que você vai ter um contato com aquele aluno. Ele vai saber que você se interessa por ele. Mas não, no primeiro dia de aula, a professora pega um texto, cola no caderno da menina e fez isso com todo mundo da sala de aula. Aí mata a criança. Ela não sabe nem quem ela é. E eu não mando a minha filha com crachá de autismo. Só que agora eu tô mandando. Porque esses dias ela caiu dentro de uma poça de lama. Não teve nenhuma pessoa para ajudar essa criança. Ela ficou molhada. A blusa, a outra blusa, que ela tava com duas blusas, que aqui tá chovendo aqui em Palmas esses dias, chovendo bastante. Com a calcinha e com o short molhado. E mais ainda o sapato. Ela ficou a aula molhada. Não teve um professor que visse. Não teve um coordenador, não teve um orientador, não teve nenhuma da escola que visse. Eu sei que você é capaz de ver. Eu fui coordenadora durante 19 anos de carreira, vamos dizer assim. Os restantes foi dando aula em sala de aula. Mas os meus últimos 16 anos que eu passei na mesma escola, eu conseguia ver o aluno. Eu via. Quando eu dava uma volta no recreio, eu conseguia ver aquele aluno que estava precisando de ajuda. E quando eu tinha possibilidade de ter reunião com os professores, eu falava, gente, tem uns alunos invisíveis. Tem os alunos que a gente não percebe, mas às vezes ele tá quietinho lá no canto assim, ó, amuado, com medo. E aí a escola não vê. Por quê? Porque você passa num corredor de uma escola, as pessoas estão com o celular na mão, olhando. Não vê nem quem passa perto. Imagina uma criança. Não vê uma criança. Não vê. Ela não é vista. Aí a gente se espanta quando lá no tempo de Jesus, a criança e a mulher, eles não eram vistos. E hoje? Criança é vista? Criança é escutada? Aonde? Se você pedir a opinião da criança sobre sua aula, você vai dizer assim, não, mas ela não tem competência para me criticar, porque eu ensino a ela. Mas o feedback é importante. Eu preciso saber como é que o meu aluno me vê. Pergunta para ele, tenha curiosidade um dia e pergunta na sala de aula, tenha coragem. E fala assim, crianças, eu vou entregar, se você não quer ouvir, que dói, né? Pega um papel, escreve 3 perguntas. E aí entrega e fala assim, não precisa colocar o nome. Pode escrever tudo o que vocês pensam a meu respeito. Não precisa colocar o nome. E entrega para todo mundo, bota uma música de fundo. E aí você faz alguma coisa lá, vai lá pro seu celular, vá, sente lá na cadeira, vá pro seu celular, fique lá no seu celular, que hoje em dia tá desse jeito, né? As pessoas não olham mais o próximo. É no celular. Então vai lá, fica no seu celular lá vendo porcaria, né? No TikTok, tem gente que gosta, né? Eu nem tenho TikTok no meu celular, não tenho, não gosto. E se eu pudesse, eu apagava aqueles rios tudinho, porque aquilo ali pra mim é uma perda de tempo. É o fim do mundo, aquilo ali. E aí você vai e fica lá e dá um tempinho pra eles responderem. E fala, olha, eu só não quero conversa. Isso aí a gente é bom nisso, né? Silêncio. E aí você vai, pega de volta esses papéis, guarda e depois você fala, olha, eu vou ler e eu vou dar a resposta para vocês. E aí você vai ver. Porque eu fiz essa experiência com os alunos, eles escrevem coisas sobre o professor. E eu fiz com a escola inteira. Para eles escreverem como eles viam a escola. E eu botei, foi muita pergunta, era mais de 10, eu acho. Umas 10 perguntas. Sobre a vida deles, sobre o futuro, sobre o que eles esperavam, as aulas que eles mais gostavam, que menos gostavam, por quê, que era o professor. E eles dizem, aquela professora é metida, ela trata a gente como se a gente fosse um lixo. Aquele professor não gosta de dar aula, ele fica enrolando, ele fica no celular, eles sabem dizer. Vocês acham que a pessoa não sabe ver, não, gente? Então, pelo amor de Deus, faça a diferença na vida das crianças. Se você é professor de criança, faça a diferença na vida dela, porque aquilo ali vai para a vida toda. Eu me lembro de quando eu entrei na escola, do meu segundo ano, eu me lembro, eu converso com a minha filha que está com 18 anos, ela lembra da professora pior que ela tinha, ela lembra dela até hoje.
Quando ela estava lá no pré, que era chamado pré-1, pré-2, né? Que escola particular era pré, né? Ela lembra. Isso vai para a vida. Pode não influenciar em toda a sua vida, mas vai ter gatilhos. Uma hora você vai lembrar. Porque naquela aula ali, que aquele professor era preguiçoso, mal educado, mal-humorado, que joga os seus problemas no aluno, você marca para a vida dele todo, porque você vai criar uma criança insegura, uma criança medrosa, uma criança com traumas. Já não basta a família, né? Já não basta ser criada às vezes por a mãe sozinha, ou não tem a presença do pai, não tem uma pessoa uma figura masculina que mesmo que ele não diga nada, pelo menos você sabe que ele está ali, que você pode contar com ele. Aí na escola tem que dar continuidade ao que já vem da família. Eu maltrato o aluno, eu falo mal dele, eu xingo, que ainda tem professor que tem coragem de xingar o menino, tem professor que tem coragem de falar palavrão. Eu fico impressionada onde já se viu um professor xingar. Mesmo que você tenha raiva, morda a ponta da língua, eu já falei. Segura a ponta da língua, de onde sai o veneno. Igual a cobra. Meus irmãos, tem coisa demais errada. Eu fico com o coração doendo, porque eu tento ajudar a minha filha e chega lá na escola. Coitada, ela sofre. Eu fico imaginando o restante. Já não basta sentar numa cadeira que as pernas ficam balançando. Isso faz mal para a mente. A pessoa precisa estar com os 2 pés no chão. A não ser que você vá para um lugar, por exemplo, eu estou na igreja, né? E às vezes o banco eu não consigo encostar, ou então tem uma pessoa muito pequena que o pezinho fica balançando. Mas é 1 hora e 10 minutos que uma missa acontece e você não fica sentado 1 hora. Você senta, você ajoelha, você fica de pé. E dependendo da pessoa que ela é mais compenetrada ali, ela fica mais tempo de joelho, então ela não fica com as pernas balançando o tempo todo. Agora, uma criança, ela fica quase 4 horas sentada, com as pernas balançando. Para quem tem TDAH, isso é horrível, porque você fica solto, senta no muro e fica com as pernas balançando, a impressão que dá é que você vai cair. Então, tudo isso manda comandos para a mente. A escola que minha filha tá, ninguém se preocupa, ó, tá nem aí. Isso vai me adoecendo, eu fico doente. Porque eu vou vendo os erros. Eu não posso dizer assim, não tô nem aí. A minha filha só tem 8 anos, ela ainda vai passar muito tempo na escola. Escola do ensino fundamental inteiro ainda ela tem pela frente. E eu não quero que ela passe com o 7, porque o MEC diz que toda criança que tem especialidade, né? Que é especial, que precisa de atendimento, ela vai ter o seu 7 garantido. Não, eu quero que ela aprenda. E como é que ela vai aprender de um professor desse? A outra professora de ensino religioso pega um texto enorme sobre família e entrega para as crianças com um monte de perguntas, com a linha dessa finurinha uma em cima da outra, para uma criança que não sabe ainda regular a letra, que ainda tem a letra grande. Meu Deus, aquilo me matou também. Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Se o Senhor não tiver mais misericórdia, não a mesma que o Senhor sempre depositou na raça humana, mas tenha piedade desses professores, tenha piedade desses alunos, eles não merecem isso. E esse caso é o que eu estou contando aqui por cima. Eu sei o que ela já sofreu desde o ano passado. As mentiras que as escolas fazem, por enquanto eu estou quieta. Mas eu lembro do que o Papa João Paulo II, ou foi o Papa Francisco, não lembro mais quem foi o Papa, ou se foi o Papa Bento, no tempo que ele ficou no papado, né? Que disse que a gente não deve se calar por medo. Se eu estou lutando por um bem comum de todos, eu não vou me calar por medo. Eu já me calei muito. Já fiquei muito tempo calada, já fui ameaçada em escola por colegas, porque eu sempre quis o melhor. E eu não sou a melhor. Nunca fui. Mas a gente enxergar o aluno como um ser humano, um filho de Deus, uma criatura de Deus. Deus está ali, Deus o fez, Deus o desejou, assim como ele me desejou. Quem quis que eu nascesse? Deus. Então, se aquela criança nasceu, foi Deus. Foi Deus, porque o diabo, ele não fez nenhum ser humano. Não tem nenhum ser humano nessa terra aqui que foi o diabo que fez. Foi Deus que fez todos nós. Então, meus irmãos, vamos pensar e refletir nisso, né? Precisamos olhar para a criança e ver a criança.
Não é possível que a gente transforme as nossas aulas em dinheiro. Seja qual for o seu salário, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Por favor, isso é tão mesquinho e medíocre. Por favor. As crianças não merecem, os alunos não merecem isso, não merecem. Rezemos a Nossa Senhora para que ela nos ajude. A maior educadora da história está aqui, ó. Nossa Senhora, a maior educadora da história que criou este homem aqui. Que seja com a ajuda de Deus. Ah, mas é porque Deus ajudava ela. Deus ajuda todo mundo. Basta você querer. Ele ajudou Nossa Senhora porque ela sempre teve fé. Eis-me aqui, Senhor, a sua escrava, eis-me aqui. Agora a gente não tem fé, a gente não pede ajuda para Deus, vai planejar, a gente não chama o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vou fazer um planejamento, me ajude. É assim. Chama o Espírito Santo para você ver. As coisas vão mudar. Porque quando você bota Deus à frente, as coisas vão. O inimigo pode até tentar te derrubar, mas ele não consegue. Porque quem é mais forte? Se você acredita que o diabo é mais forte do que Deus, meu amigo, aí tá complicado, né? Mas Deus, o inimigo já tá derrotado, ele sabe disso. Ele é um derrotado. Ele é um derrotado. Deus é sempre vitorioso em tudo. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude, que nos dê força e coragem, para que a gente não estrague a vida dos outros. Para que a gente não estrague a vida dos outros. Às vezes eu estraguei a minha, mas eu não tenho o direito de estragar a dos outros. Eu não tenho o direito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus os abençoe e os guarde e que Ele permaneça conosco hoje e para sempre. Até a próxima semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima vez.